Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra de vida que se encontra em 1 João 3, no versículo 15, diz assim: qualquer que odeie seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, e a vida eterna permanecendo nele. Não tem. Toda aquela pessoa que fala do seu irmão, aquela pessoa, a Bíblia está falando aqui do fofoqueiro, aquela pessoa que o provérbio vai dizer, daquela mulher da galera, que ela fica de porta em porta, falando coisas que não precisa. Quantas são as pessoas que perdem seu tempo falando da vida das pessoas? Quantas são as pessoas que se dedicam a pegar informações de outros e fica repassando? Tem gente que, infelizmente, no nosso meio mesmo, que ela, em vez dela perder o seu tempo falando daquilo que é bom, ao invés dela perder o seu tempo evangelizando, trazendo palavra de vidas, não. A evangelização dela é falar do próximo. O assunto da pessoa é falar da vida dos outros. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele que fala do seu irmão, ele é assassino. Isso aqui, irmão, a boca, ela mata. Você que fala de alguém, você que tem se dedicado a isso, essa palavra, ela é viva, e ela fala que todo aquele que fala do seu irmão é assassino e digno do fogo do inferno. Lá em Filipenses vai mais além. Em Tiago vai dizer assim, que o poder da língua é como um fósforo que se acendeu no bosque, que se incendeia, que se propaga. Isso é muito ruim. Quantas são as pessoas que perdem o tempo de estar louvando, o tempo de estar falando das coisas boas? Ela perde seu tempo denigrindo, matando o seu irmão. Lá em Filipenses vai dizer bem assim, Filipenses 3, no versículo 8, diz assim, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, em Jesus, para praticar, e o Deus da paz será convosco. A minha Bíblia diz que se eu não falo daquilo que Deus quer, de coisas puras, coisas boas, o amor do Pai não vai estar em mim. Vou contar um testemunho para vocês de o que é a pessoa defamar o próximo. Quando eu me converti, eu vou confessar, eu gostava de falar da vida das pessoas, até chegar na igreja. Então eu perdia tempo falando de A, do B. E eu sempre falo, quando eu atendo mulheres, eu atendo pessoas, eu mentorio várias mulheres do dia a dia que compartilham experiências comigo. Eu sempre falo, o Espírito Santo, ele é transformação. Por quê, irmã Aline? Pela minha experiência própria. Como eu disse, quando eu cheguei na igreja, eu era uma pessoa que gostava de falar da vida das pessoas. Mas, quando eu me converti, quando eu recebi o Espírito Santo, todas as vezes que eu ia falar de alguém, olha o que é ser moldado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que eu abria minha boca para falar de alguém, quando eu começava a falar de alguém, o Espírito Santo falava na minha mente: todo aquele que fala do seu irmão é assassino e digno do fogo do inferno do Pai do amor, e o amor do Pai não está nele.
Nessa hora eu já parava na hora. Na hora. Isso foi diversas vezes. Que eu tentava ser a velha criatura, mas o amor de Deus já estava em mim. Quando eu começava a falar, o Espírito Santo vinha e me exortava na hora. E eu parava na hora o assunto. Irmão, eu já não conseguia fazer tal ato. Por quê? Porque o amor de Cristo estava em mim. Então eu comecei a viver essa palavra de Filipenses, que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, que é amável, é verdadeiro, nisso falai, nisso pensai. Eu não acredito em um crente que se diz convertido, um crente que se diz nova criatura, um crente que se diz eu nasci do Espírito Santo e fala de alguém que é fofoqueiro. Não, você se engana, querido. Você não é nascido de Deus, não é não. Sabe por quê? Porque o nascido de Deus, ele não faz tal coisa. Não, não faz não. Porque o Espírito Santo nos exorta. Porque esse tipo de coisa, você pensa, o ímpio já faz isso natural. Agora nós, que estamos na casa do Senhor, dentro da obra, que somos irmãos da fé, que é isso? Eu vou dizer para você, você que até hoje vem se enganado, você até hoje que tem se enganado a si mesmo e pensa que nasceu do Senhor, avalia. E você fala do teu próximo, você está se enganando, você não nasceu do Senhor. Não, não nasceu não. Irmãos, se tem uma coisa que o Espírito Santo nos molda, é no falar. Toda pessoa que é nascido do Espírito, eu recebi o Espírito Santo, querido, é uma outra pessoa. O velho se fez novo. Eu falo com pessoas aqui que outrora me conhecia e falava, não, mas não é ela, não, ela não, tudo bem, é ela, mas ela é uma outra pessoa naquele corpo. Porque é isso que o Espírito Santo faz, transformação. Eu ainda vou fazer uma live sobre o Espírito Santo. É só para você entender. Estou falando para crentes que estão na igreja, que mata. Você mata seu irmão com a tua boca. Olha, uma pessoa que ela defama o outro, e essa conversa ela chega no lugar de uma forma e ela vai se distorcendo, quando ela chega lá na frente, meus irmãos, já é totalmente outra coisa. Quantas são as pessoas que já foram vítimas de fofoca, vítima de uma língua assassina? Abandona isso, vai cuidar da tua vida. Quer falar? Fala das coisas de Deus, vai se dedicar à palavra, vai orar. Para de olhar para a vida dos outros. Se você está fazendo isso, o amor de Deus não é contigo. E se você continuar dessa forma, tu vai parar no inferno. Você vai com roupa de crente, com ritual de crente, onde eu falei do crente ritualista aqui, tu vai para o inferno por causa da tua língua maligna. Língua assassina, língua que defama, que mata. Todas as vezes que eu ia falar de alguém, o Espírito Santo falava assim, aquele que falava aqui na minha mente, o Espírito Santo falava comigo claramente, ele é uma pessoa. Ele falava claramente assim na minha mente. Quando eu começava a falar, a carne queria falar, mas aí o Espírito já estava dominando, o Espírito Santo já estava dominando aquilo, já estava me tratando, já estava trabalhando em mim, glória a Deus. Aí ele falava em mim assim, todo aquele que fala do seu irmão é assassino. E o amor do Pai não está nele, é digno do fruto. Meu amigo, era na hora. Na hora eu cortava o assunto, pedia perdão, misericórdia e ia pro joelho, querido. Você que fala das pessoas, faz tudo quanto é errado, você não tem nem remorso. Você nem se sente assim aquele peso. Cuidado, você precisa se converter. Pessoas que pecam, irmãos, e não sente nada, ó. Um sinal que a pessoa está morta espiritualmente. A pessoa, ela peca, ela não sente remorso, ela não sente tristeza. Ela sente tudo normal. Um alerta para a tua vida. Se converta, você não é... Se você peca, ó, escute. Se você peca, você fala mal das pessoas. Se você
faz tudo quanto é tipo de imundície, se diz crente e não tem remorso, você não tem tristeza, cuidado, você precisa nascer do Senhor, você está se enganando. Crentes que se diz nascido do Espírito Santo não devolve dízimo, que é isso? Uma coisa, eu bato muito nessa tecla, porque eu quero ver o meu povo abençoado, com a vida financeira restaurada. Crente que é nascido do Espírito Santo entende o que é o dízimo, meu povo. Como que a pessoa fala, não, eu nasci de Deus, mas eu vou devolver o dízimo quando eu estiver bem Não, você não é nascido, não. Ó, uma coisa que o Espírito Santo me ensinou quando eu nasci dele foi o que era. Eu entendi o que era dízimo. Eu tive o entendimento de que eram as primícias, o poder disso. Porque dízimo não é valor, ele é amor, temor e obediência. Eu faço porque eu amo, eu estou sendo grata com aquilo que Deus me deu. Mas não vou fugir do foco, não. Estamos falando aqui de pessoas que fofocam, que perdem tempo falando do seu irmão, degrine o próximo. E aquele crente que chega na igreja, ele só vê os defeitos. Ele chega na igreja, ele vê com que a roupa, quantas vezes a pessoa vê com aquela roupa, quantos filhos a pessoa tem, o jeito que ela tá, se ela tá alegre, se ela não tá, ela viu o defeito do A, ela viu o defeito do B, e ela fala, ela presta atenção em tudo para falar lá fora, ela só não presta atenção na palavra que foi semeada no coração dela. Se você é essa pessoa, se você tem sido essa pessoa até hoje, meu irmão, se converta. Em nome de Jesus, se converta, busque nascer do Espírito Santo, abandone o pecado. Se você é essa pessoa que fofoca, fala da vida dos outros, ó, sai disso. Ó, vou contar um testemunho pra vocês. Eu moro num condomíniozinho aqui, sabe? Na região noroeste. E quando eu retornei, eu morei num apartamento durante 2 anos. Essa casa estava alugada, depois eu me casei, pedi de volta e voltei. Sempre tive esse imóvel aqui. E aí, quando eu retornei, tinha alguns vizinhos novos aqui. E aí, eu organizando a fachada ali da minha casa e tal, sou uma pessoa muito organizada. E aí, 2 moças vizinhas começaram a puxar assunto comigo e tal. Aí eu conversei. Eu olho para as coisas com olhares espirituais, viu, irmãos? Tudo. Graças a Deus, ele me deu esse discernimento. E aí conversa vai, conversa vem, e ali eu conversei algumas coisas e me recolhi, claro. Eu não sou de... Eu só faço amizade com pessoas que têm a minha mesma mente, o mesmo meu propósito. Pessoas que amam a Jesus mais que eu. Esse aqui é as pessoas que eu me aproximo, sabe? Eu sou assim. E aí, passou uns 2 dias, aí a moça falou, vem aqui, vamos conversar. Só que eu falei assim, falar sobre o quê? Ah, não, vamos falar. Eu falei, não. Meu tempo não é dado a isso. Eu falo isso, irmãos. O crente, ele é verdadeiro, ele é radical, ele exorta, ele fala. Ele é um pequeno... o cristão, ele é um pequeno Cristo. A gente tem que seguir os passos de Jesus. Falei, olha, não, meu tempo não é para isso. Me desculpe. Eu não tenho tempo para ficar em porta de rua falando. Irmãos, e já tem uns 2 anos que eu tô aqui. Eu passo ali e elas estão lá da mesma forma. No mesmo lugar, com os mesmos assuntos. Por que eu tô falando isso? É triste, sabe? A pessoa, ela tem que dar seu tempo a Deus. Dar seu tempo às coisas de Deus. Não gosto de ficar enfatizando o outro. Mas a gente... Se tem uma coisa que o crente faz é observar. Ele observa e aprende. Até porque quem tem olhares espirituais, ele entende tudo que está por trás de toda ação. Se é Deus, se não é. Mas, infelizmente, Deus, ele tem me dado o discernimento de quantas são as pessoas
que enganam a si mesmo e vive o quê? Na fofoca. Gente, a fofoca, ela vai impedir muitas pessoas de entrarem no reino de Deus. Porque a minha Bíblia fala que todo aquele que fala do seu irmão é assassino e digno do fogo do inferno. A palavra ela é imutável. Você que se identifica com esse vídeo, ainda dá tempo de mudar, dar uma virada de chave, sabe? Muda essa chave, muda essa página. Se converta. Nós erramos, sabe? Nós erramos. Nós estamos em processo para estar com Deus. E é por isso que Deus levanta pessoas, quem Ele quer, para falar contigo. Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Então, mude isso, ainda há tempo. Enquanto há um sopro de vida, ainda há tempo. Tempo de se consertar, tempo de voltar atrás, de pedir perdão. Quando eu me converti, eu me vi me pedindo perdão para várias pessoas, sabe? Isso tem uma coisa que eu não tenho dificuldade de pedir perdão por algo. Porque Deus, ele me deu um coração amável, um coração humilde mesmo, que eu não tenho dificuldade. Falar, ô fulano, me perdoa, falei de você, isso me fez mal. E você que tem se dado a essa prática, abandona isso aí. Não estou aqui para apontar dedo, não. Esse não é o meu papel, não. Mas o meu papel é te alertar a respeito daquilo que Deus quer para ti. Deus, Ele quer usar tua boca como instrumento, sabe? Deus, Ele quer usar tua boca para ganhar almas. Quando o Espírito Santo começou a me moldar, eu comecei a pregar para mendigos. Eu trabalhei muitos anos no asilo, quase meu pai idoso. Quantas pessoas eu vi se render a Jesus? Por quê? Porque eu dava meu tempo para Deus. Dê seu tempo ao Senhor. Larga a fofoca aí no teu trabalho, ganha almas aí no teu meio. Sabe aquele tempo do café que tu tira para falar da vida dos outros? Pega esse tempo, prepara uns textos, busca a palavra de Deus, busca a revelação do Espírito Santo. Ou se tu não tem a revelação, puxa na internet mesmo. E fala dele. Comece a falar de Jesus, que Ele salva, que Ele ama, que Ele transforma, que Ele liberta. Não dê seu tempo ao diabo, não. Dê o seu tempo à vida. Pega aquele tempo que tu tira naquele grupo de família para fofocar, para trazer a contenda. Usa esse tempo para evangelizar. Pega um vídeo ou algo do Senhor. Se você não tem o dom da palavra, pegue, copila um texto e manda. Manda uns áudios lá. Jesus te ama. Jesus te liberta. Usa a tua boca para falar dele. Usa seus lábios para exaltar Jesus Cristo. Não usa teus lábios para ser instrumento de Satanás, não. Pega essa palavra. Deus está falando, filha, eu não quero meu povo na fofoca, não. Quando alguém vem fofocar para mim, irmãos, eu sinto uma atmosfera pesada, sabia? Na hora, assim, eu fico calada, assim, já repreendendo. E o Espírito Santo me tira ali daquele lugar ali, porque não é bom. Sabe, não é bom. Não é bom. Ah, e uma diferença, viu? Um dia o diabo usou a boca de uma pessoa, ó, pra você ver como que é. Existe diferença entre fofoca e você relatar o que aconteceu contigo, com você. Eu relato muitas coisas que aconteceu comigo, como um testemunho. Algumas injustiças que eu passei,
contando sobre mim, o que eu vivi. Aí é uma outra diferença, porque aí você já está testemunhando. Entende? Fofoca é quando você fala da vida do outro. Agora, quando você está relatando algo que você viveu, de você, hein? Não é do outro. Não vai confundir isso aí. Porque um dia eu estava relatando algo que me aconteceu, mas isso para edificar uma pessoa, né? E a pessoa falou, mas isso não é fofoca, não? Falei, olha, existe uma grande diferença. Aí eu falei, não, se isso é fofoca, então todo pregador fofoca, porque a gente está relatando o quê? Coisas que Deus nos mostra, que nós vivemos, então tem alguma diferença nisso. Se for para evangelizar, se for para contar algo que você viveu, alguma experiência que você teve, de você, ok. Só que não fale da vida alheia, não. Larga a vida dos outros pra lá. Larga a vida do teu vizinho pra lá. Do casamento alheio pra lá. Cuide da tua vida, da tua alma, da tua salvação. É isso que Deus fala nessa manhã. Para de ficar preocupando com o que a pessoa veste, com o que ela faz. Pare para Deus. Pessoas que vivem na igreja só para observar as outras pessoas. Não. Quando você for na igreja, você tenha só um alvo. Receber a palavra de Deus. Eu tenho tanto temor com as coisas de Deus que quando eu vou para a igreja eu não gosto nem de levar o celular. Eu deixo o celular no meu carro. Por quê? Porque eu vou ali para uma finalidade. Se você vai para a igreja e se você fica só falando, observando as pessoas, não vá não, melhor você ficar na sua casa. É sério. Meu irmão, é muito mais exemplo. Eu visitei uma igreja dias atrás e eu vi um exemplo tão estranho. Pessoas que deveriam ser bom exemplo, sabe? Uai, irmã, isso é fofoca? Não, não é não. Porque eu uso meu tempo para falar daquilo que precisa ser mudado, daquilo que precisa... de pessoas que precisam ser espelho. Precisamos ser espelho, povo de Deus. Exemplo. E é em tudo, viu? Porque em todos os lugares tem pessoas nos observando, na rua, no trabalho, em casa. Então a gente fica triste com tantas coisas. Eu fico triste, meu coração se entristece quando eu vejo pessoas que não têm temor, não tem temor de Deus, parece que não lê a Bíblia. Que crente é esse que não lê a Bíblia, que não entende as coisas que Deus está falando? Passa ano na igreja e não há transformação, não há mudança. Pessoas totalmente desorganizadas, totalmente dentro da igreja e ao mesmo tempo no mundo. O que é isso? É aquela pessoa que está na igreja, mas está em trevas. Ué, mano, isso é fofoca? Não é. Eu estou falando isso aí para que Deus venha mudar a tua vida. Que você pegue isso aí, não estou dando nomes aqui. Que você pegue isso e põe em prática. Seja um pequeno Cristo. Quer saber como mudar de vida? Começa a ler o Evangelho. Entra lá em Mateus ali, vai. Pratique também. Tem gente que quer ler Bíblia correndo, negócio de maratona de ler Bíblia. Que é isso, gente? Tem vezes que eu passo 3 dias no versículo buscando uma revelação. Não é você ler a Bíblia correndo, é você, o pouco que você entender, ler com amor, com temor, você praticar. Tem pessoas que estão anos na Bíblia, na igreja, faz umas perguntas que eu fico chocada, sinceramente. Uai, como assim? Vai comer a Bíblia, vai ler, se aprofunda nas coisas de Deus. Deus está falando, larga esse tempo da fofoca, do TikTok, do WhatsApp, do grupinho de família e vai aprofundar na minha palavra. Me busque. Busque ser um pequeno Cristo. Ser uma carta do Senhor. Seja moldado por Ele. Permita ser moldado por Ele. Tem pessoas que recebem... já vou entrar em um fato aqui. Tem pessoas que recebem uma profecia e falam assim, mas Deus não fez.
Gente, precisamos entender o que é profecia. Profecia é o seguinte: profecia é a vontade de Deus para a tua vida. O profeta deu uma profecia lá: ó, rapaz, eu vejo você um médico, Deus vai te honrar, você vai ser um médico de sucesso. É o que Deus quer para você, mas você tem que estudar. Você acha que tu vai ficar lá parado, fofocando a vida dos outros o dia inteiro, o ano todo, aí Deus vai mandar o diploma na tua mão? Não. Profecia é o projeto de Deus para a tua vida, mas nós, todas as pessoas, temos que caminhar em direção da nossa profecia. Quando eu recebi essa palavra, ó, Deus quer te usar para pregar a palavra do Senhor. Deus quer te usar para levar o evangelho. Meu amigo, tem anos que eu estudo a palavra de Deus. Você tem que se aprofundar. Quantas pessoas leem, eu recebi uma profecia, tô esperando o tempo de Deus. Ah, tu tá esperando o tempo de Deus. Você acha que Deus vai pegar a Bíblia e vai pôr dentro da tua cabeça, é? Vai estudar, querido, para Deus te revelar, para Deus te levar a águas profundas, para Deus te moldar esse caráter seu, mudar esse jeito, matar essa velha criatura. Ué, pronto. Gente, vamos levar as coisas de Deus a sério. Crente fofoqueiro, isso não é de Deus não, viu? Crente até o diabo é. Você que lê a Bíblia sabe que está escrito lá, né? Então, não vamos ser apenas crente de fachada, não. Vamos viver a palavra do Senhor. A palavra que eu tenho nessa manhã é isso. Use sua boca para falar daquilo que é bom, que é honesto, que é vida. Tem gente que, antes de terminar aqui, tem gente que só fala de tragédia. A palavra de Deus fala que fala a boca tá cheio o coração. Você sabia? Faz uma alta reflexão. O que você tem dito, o que você diz revela o seu interior. Sabia disso? A Bíblia fala, tudo que a boca fala tá cheio o coração. Se você só fala de tragédia, querido, você tá em trevas. O próprio diabo tá morando dentro do seu ser. Você que fala dos outros, seu interior tá uma imundícia. Quando seu interior estiver bem, você vai começar a falar aquilo que é vida. Pega essa chave. Amém? Que Deus te abençoe, que você reflita nessa palavra. Por enquanto eu tô dando leite, mas vai chegar um momento aqui que eu vou começar a dar alimentos sólidos para esse povo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Abandona a fofoca. Dá teu tempo para falar das coisas do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e tenha uma ótima terça-feira. Eu queria deixar um recadinho aqui rapidinho. Hoje tem uma live. Hoje não. Amanhã eu vou fazer uma live maravilhosa para vocês. Amém? E eu em breve vou dar um testemunho aqui para vocês. Não é meu, mas é da minha casa, que Deus me usou nesse projeto. Que Deus abençoe e um bom dia para vocês. Shalom!